boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, passar o feriado, essa emenda de feriado com quem pôde participar aqui da exibição do filme e desse debate. Eu quero, de antemão, agradecer ao pessoal da Mostra Ecofalante, na pessoa da Carolina, mas a Ecofalante tem sido, sem dúvida alguma, uma das mostras de referência para debates desse tipo. Então, eu me sinto público da Ecofalante, acima de tudo, mas uma imensa oportunidade para a gente. Eu e o Suplicy, a Mônica, todos nós já fizemos debates. O Suplicy, com certeza, já teve oportunidades diferentes, mas já fizemos debates desse tipo em universidade. Mas em cinema, para mim, é a primeira vez, então é, sem dúvida, um marco. Nós temos aqui hoje conosco, para fazer um diálogo de mais ou menos 1 hora ao todo, o Eduardo Suplicy, que dispensa apresentações, mas vou reforçar aqui uma que eu sei que ele considera importante, que é a de autor da lei que foi aprovada e sancionada, número 10.835, em 2004, que institui no Brasil a renda básica de cidadania. E temos também a Mônica Dallari, que é jornalista, escritora, e tem acompanhado há muitos anos esse tema. Ambos são, como alguns de vocês aqui da plateia, membros da Rede Brasileira de Renda Básica. Nós temos aqui entre nós também mais um dos diretores da nossa organização, que é o Marcelo Lessa, organização que eu tenho o prazer de presidir e ter o Suplicy como presidente de honra. Ambos estiveram no Quênia, e acho que é isso que motiva o nosso diálogo. Há, inclusive, um artigo que foi publicado pela Brazilian Journal of Political Economy com um relato dessa viagem que Suplicy e Mônica fizeram ao Quênia para conhecer justamente essa experiência da Give Directly. Acho que, sem dúvida, para quem acompanha as notícias sobre renda básica no mundo, essa experiência do Quênia é uma das que vira e mexe está aparecendo na mídia, está aparecendo em estudos, e se torna uma referência para todos nós, para aquilo que é bom e também para as dificuldades que se encontram pelo caminho. Então, eu vou começar com uma rodada. Vou pedir, Suplicy e Mônica, que a gente faça algo de 20 minutos para cada no início, ou mais ou menos, um pouquinho, para que a gente tenha perguntas ao final do público, até porque já chegou pergunta. É a primeira vez que eu começo um debate que começa com a pergunta antes mesmo da gente entrar no tema. Mas, no meio desse caminho, eu vou fazendo algumas sugestões e algumas ponderações a respeito, especificamente, e perguntas para vocês que eu quero fazer também, a respeito da experiência do Quênia. Então, Suplicy ou Mônica, quem quer começar? Boa tarde, um prazer estar aqui. Eu quis começar porque eu vou falar especificamente da experiência no Quênia. Apesar de que hoje nós pesquisamos, já tem mais de 170 países com experiências de renda básica, as mais diversas, desde, por exemplo, Reino Unido, França e Coreia beneficiando jovens. Na Polônia, onde tem muitos refugiados da Rússia, também tem um programa, e vários programas na África. Então, é importante, eu vou falar especificamente desse programa do Quênia. A gente foi visitar em janeiro de 2019, o programa tinha 27 meses, 2 anos e pouco, e já tinha trazido muitas novidades e indicadores bastante positivos. O projeto do Quênia começou, como bem aparece no filme, com 4 estudantes, 2 do MIT e 2 de Harvard, querendo combater a extrema pobreza na África. E aí, discutindo, são tantos programas, e a gente vê tantas campanhas em favor da África, o que acontece? Por que não há uma melhora se existe uma mobilização? E aí o que eles chegaram à conclusão é que o dinheiro ou qualquer benefício para a África ou para o Quênia, eles eram distribuídos de maneira aleatória e alimentando uma elite muito corrupta. A África foi
na Conferência de Berlim, 1885, a África foi toda dividida, viraram várias colônias, e com várias etnias, né, divididas pela metade, e isso acabou sendo para o desenvolvimento, e do Quênia especificamente, foi muito deletério. E aí, a conclusão do Give Directly era a seguinte: precisamos fazer com que o dinheiro chegue diretamente para as pessoas. Ao mesmo tempo, surgiu um concurso no Reino Unido, no Ministério das Inovações, e o desafio era o seguinte: como incluir no sistema financeiro países como o Quênia, que não tem bancos, que não tem uma pessoa, né, um morador de uma vila que vai trabalhar em Nairobi, por exemplo, ele não tem como mandar dinheiro, a não ser que peça para um motorista, para um amigo. Então, era uma situação bastante difícil, e a Safari Telecom, da Vodafone, de Portugal, entrou nesse concurso e ganhou com o sistema, criando um sistema financeiro via celular. O que eles viram, e isso é meio geral, mesmo tendo uma taxa de analfabetismo, acho que estava em torno de 25%, as pessoas sabem mexer nos números. Então, a partir desse concurso, foi criado esse sistema, que hoje, né, por onde é distribuído o benefício, e cada um opera via o seu celular. Para aqueles que não tinham celular, a Give Directly fez um financiamento. Eram $28 e pago em diversas prestações. E aí eles resolveram fazer um programa grande, são, acho que, 124 vilas, mas são 3 programas diferentes, né, de distribuição de renda. Mas aí eu estou falando especificamente o de renda básica universal, que são em 44 vilas extremamente pobres. Quando a gente fala de vila de extrema pobreza, a gente está falando de uma renda per capita diária menor do que $1,90, que seria mais ou menos uns R$7. Então, foram selecionadas essas vilas, e aí, extremamente pobres, assim, a gente viu criança de 6 anos carregando balde de água, as casas não tem cozinha, não tem mesa, às vezes mal tem um sofá, as crianças, nenhuma criança a gente viu com brinquedo, então, uma situação bastante difícil. Aí, no recorte que eles fizeram, eles beneficiaram todos os maiores de 18 anos, né, que moravam nessas vilas. E, com algumas, e logo de cara, alguns resultados apareceram muito rapidamente. O primeiro deles: todas as famílias com crianças priorizaram, aí eu estou falando de 100% das famílias, priorizaram a ida à escola. Bom, mas a escola é gratuita? Não. Tem um espaço, às vezes tem um professor para 100, 200 crianças. E, para a criança ir para a escola, ela tem que usar o uniforme, ela tem que levar uma alimentação, ela tem que levar o transporte, tem que levar o material e tem que pagar a comida. Então, sem esse benefício, muitas crianças estavam ficando de fora da escola, e isso foi muito positivo que voltou. Agora, a questão mais importante, e isso no Quênia ficou muito claro, mas nos outros programas também estão aparecendo, são os benefícios para as mulheres. São as principais beneficiárias em todos os sentidos. Por exemplo, não está explicado no filme, mas tem a Cyprus, que é aquela senhora, né, que aparece. Ela é a primeira esposa do marido, e a segunda esposa é a mãe da Jael, que está lá no jogo. E as duas moram no mesmo terreno. A Cyprus, ela foi a primeira esposa, com, acho que, uns 3 filhos, e só ela e esses 3 filhos têm direito como esposa. As outras não têm. Então, é um problema bastante sério. Lá, a poligamia, por si só, já é sério.
na Cyprus, que se dá bem com a segunda esposa, é interessante, porque é um terreno grande, e o marido está enterrado lá. Então, o marido e cada um está numa casa. Qual é o número que significa muita coisa, porque ele quer dizer muita coisa? Em 2 meses de programa, a violência doméstica caiu em 51%. E por que foi tão alto? Por algumas questões. Primeiro, o que se percebeu? Que a mulher ganhou poder na família. Então, se antes o homem via com dinheiro e decidia o que fazer, né, decidia sozinho o que fazer, a partir desse momento ela passa a ter a mesma força e o poder de decisão. Isso deu muita independência para elas também. E é muito interessante porque, por exemplo, qual era o trabalho na vila que aquelas mulheres tinham? Ou fazer o chapate, que é aquele pão fininho, ou ir até um lago, comprar peixe e vender. Quando um dia de trabalho delas rendia $0,5, um dia inteiro de trabalho. Então, os $22 mensais por 12 anos pode parecer um valor pequeno, mas não para o padrão, foi altamente transformador. Uma coisa muito interessante que no filme mostra também, e o que a gente viu foi a experiência com mulheres, grupos de 10 mulheres se unindo para cada mês uma ganhar um valor a mais. Então, para colocar um telhado na casa, uma coisa... várias das pessoas que aparecem no filme a gente apresentou. E, pelo filme, chegaram até uns 4 anos depois do programa, a gente já vê muita melhoria, como, por exemplo, o poço artesiano da Cyprus, que está tirando água. Nós vimos, tem fotos, né, de crianças com 5 anos carregando água e andava coisa de 1 quilômetro. Então, isso já é um avanço muito importante. É interessante que o repórter coloca, né, mas será que a Give Directly quer ser Deus? Será que depois o que vai acontecer com o programa? Eu acho que esses questionamentos mostram a importância da renda básica para não ter critério. Qualquer critério é ruim. O critério do Bolsa Família deixa a gente de fora. Tudo que tenha critério, então, aí o objetivo que mostra é uma experiência que precisava ser feita, os resultados são muito importantes, e tem uma coisa que é difícil, quer dizer, né, que acontece para a África. Essa semana eu vi um vídeo de uns 20 minutos de um problema gravíssimo que acontece, vários já devem ter visto as imagens de descartes de roupas, que no deserto do Atacama são fardos enormes de roupas que são descartadas, roupas sintéticas, e aí não tem como dar fim. E agora o que está acontecendo no Quênia são fardos de roupas descartados que podem ser usados, podem ser restos de fábrica, que vêm da Alemanha, que vêm do Reino Unido, que vêm da França, e são fardos enormes, e aí os quenianos compram por 80. Então, são roupas velhas, descartadas, que eles compram. Um fardo grande, por exemplo, pagam 80, o dinheiro deles, e aí eles vão selecionar o que eles vão ficar ou não. E eles aproveitam, tipo, 30%, 40%. E aí põem para revender, que fica muito claro, né, nos mercados que aparecem. E qual é a consequência disso? Acabou com a indústria local. As tecelagens locais não aguentaram, né, porque veio uma invasão com roupas muito mais baratas, ainda com um apelo de consumo Nike, e, com isso, acabou prejudicando. E isso acontece com vários programas da África. Então, por exemplo, eu tenho enchente, vamos doar comida. Aí a comida chega, aí já não era bem assim, aí já começa a ser vendida, aí aquele pequeno produtor também não tem como vender a comida dele. Então, são questões bastante importantes, né, de uma ex-colônia, e que a renda básica, quer dizer, o Give Direct, dar o dinheiro diretamente para a pessoa, para ela decidir o que vai fazer da sua vida, e isso é altamente libertador, altamente. E isso a gente viu, e aí, mais e mais, com o resultado das mulheres
né, do que vem aparecendo, a queda da violência doméstica foi de 51% e da violência sexual de 66%. Num país que 47% das mulheres falaram já terem sofrido de violência doméstica. Então, são números muito altos e são resultados muito importantes, né? Quer dizer, que a mulher tendo condições, né, e o programa dá isso bastante claramente, né, o benefício para as mulheres, que essa situação pode se transformar. E, assim, eu morro de vontade de voltar para lá. Quando a gente foi, inclusive, estava proibido, né, a ida de jornalistas. Eu não fui como jornalistas. A gente assumiu alguns compromissos, por exemplo, de não colocar o nome inteiro dos entrevistados e não colocar a localização, que é... A gente foi para Kisumu... A gente foi para três vilas, inclusive, visitando a avó do Obama, que foi uma visita muito interessante. Mônica, sobre a vila, vocês chegaram a visitar uma vila que não recebe? Não, uma vila que não recebe, não. O que a gente fez como são 3 programas diferentes, eram 3, então era um programa que em 2 anos vai dar o valor, eu não lembro agora, era um valor de $2.200, acho que em 2 parcelas. Esse é o 500 e pouco, 550 de uma vez. De 2 vezes, né, pagando tipo, 2 vezes. Setembro, dezembro. Um pouco maior. Então, assim, nós somos especificamente nos programas, e é uma coisa incrível. A extrema pobreza é muito, muito assustadora. E as cenas são incríveis porque as pessoas passam o dia inteiro sentada na porta da casa, e quer dizer, porque não tem o trabalho, não tem a opção. E aí a gente viu o dinheiro ser gasto em muita compra de sementes para plantio, as cabras, né, vacas, motocicleta para fazer o transporte. Os pais também se cotizam para contratar professoras nas vilas onde tem muitas crianças, para contratar mais professores. E é interessante porque o coletivo também funciona, né? Das pessoas se unirem, de estarem juntos. E a Carolina Tete, que é quem dirige o programa no Quênia, que aparece várias vezes falando, ela é uma pessoa muito interessante, muito dedicada, e nós fizemos uma entrevista depois com ela na Índia, e aí falou de tudo, Carolina, perguntou: o que foi? Qual é a maior vantagem que você viu? Ela falou assim, que as pessoas na vila voltaram a ficar felizes. Então, no dia que chega o dinheiro, que todo mundo se reúne, que eles comemoram. Então, até para o coletivo também foi uma questão muito importante. Então, assim, uma experiência belíssima, muito importante, muito reveladora, que eu acho que tem tudo para dar certo, e aí cada vez se ampliar, não acabar o programa, mas pela própria necessidade e pelos casos, pelos resultados positivos, por si só, esse programa vai ter continuidade, com certeza. Bom, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Acho que foi ótimo esse relato, inclusive porque coloca algumas coisas... Né, o filme tem uma visão crítica sobre a iniciativa da Give Directly, né? Mas acho que coloca claramente algumas vantagens, que você tocou num ponto central, que é o fato de ter critério é algo que nós defendemos que não exista na renda básica, né? Então, acho que é central isso. E quando você falou das meninas e das mulheres, né, acho que tem uma frase muito legal no filme, que é quando as 2 garotas estão conversando, né, e aí uma delas recebe a ligação da Give Directly, uma está lá triste porque não está no programa, a outra está falando em ser presidente, né? Então, acho que tem, de fato, uma centralidade nisso, né? Agora, Suplicy, tem um ponto importante, acho que eu aprendi com o senhor, né, que a renda básica, acima de tudo, é um instrumento de potencialização da liberdade, né? E acho que isso está claro em muitos pontos, né? Mas acho até porque o público, no geral, pergunta, né, sobre alternativas, por que não investir em educação, por que não investir em saúde? E nós
defendemos que isso caminhe em conjunto, né? Até para que a pessoa não tenha a sua liberdade reduzida em ter que pagar por educação, pagar por saúde, né? Se ela tem que pagar por saúde ou pagar por educação, ela não tem tanta liberdade assim, né? Então, queria que o senhor, dentro de 20 minutos aí, ficasse à vontade para abordar os temas que tem abordado e chegar nesse ponto que eu sei que o senhor chega constantemente também. Bem, boa noite a todos. Para mim, perdão, rapidamente, perdão. Só porque o Enio está rodando com uma plaquinha para quem quiser fazer perguntas no final. Tá bom. E ele vai me passar e a gente fazer uma triagem na sequência, mas podem procurar por ele. Perguntas por escrito, o Enio está lá. Muito obrigado, Enio, pelo apoio e a quem que nos convidou também, a Carolina. Está aqui. Que está atrás da luz aqui no lado. A luz está forte para nós. Então, eu fiquei muito contente de vocês estarem propiciando este diálogo. A Mônica teve a vontade de visitar o Quênia junto comigo, e para nós, em janeiro de 2019, foi uma experiência formidável, junto com outras que eu realizei, como visitar o Alasca, visitar a Namíbia, a Coreia do Sul, a Índia e muitos outros lugares onde tem havido experiências como a Mônica, e num crescente por todo o mundo, né? E nós, como o Marcelo Lessa, o Leandro, a Mônica, temos acreditado que de cidadania poderá ser... Usa esse aqui que está melhor. É um dos principais instrumentos de política econômica e social que vai colaborar para que atendamos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil de promover o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover maior igualdade e condições de vida com dignidade e liberdade para todas as pessoas. E fomos ao Quênia, passamos lá 8 dias, 3 em Nairobi, na capital, onde visitamos aquele escritório, onde 34 pessoas, continuamente, durante o dia, fazem o diálogo com as pessoas que estão nas vilas rurais pobres do Quênia, onde a experiência está se realizando. E também ali conversamos bastante com a Caroline, né, que nos explicou bastante da relação e do histórico também, sobre a qual a Mônica falou. 4 estudantes do MIT de Harvard chegam à sua formação e falam, bom, e para combater a pobreza, a desigualdade, o que é que nós temos por fazer? E acharam que, se apresentasse um programa interessante, como o da renda básica de cidadania, possivelmente conseguiriam obter da Google, e conseguiram um prêmio de $2,5 milhões de dólares, e mais das empresas do Vale do Silício, mais $25 milhões e mais colaborações voluntárias de cidadãos de todo o mundo. Vocês podem acessar Give Directly, tem as informações, inclusive, se quiserem contribuir sobre o que é que está acontecendo. Então, nós fomos lá e nas vilas rurais nós passamos 5 dias inteiros, né? E aí chegamos lá e fomos visitar as famílias, né, em casas modestas, como se fossem do interior do Nordeste ou de áreas relativamente pobres do Brasil. E fomos perguntar para as pessoas, quando vocês começaram a receber os $22 por mês, que, quando estávamos juntos, equivalia aproximadamente ao que era o Bolsa Família, cerca de
R$ 89 por mês. E aí, quando vocês começaram a receber, passaram a trabalhar mais ou menos. Muito mais. Eu aqui, perto de casa, comprei uma área maior para plantar legumes, frutas, verduras e melhorei muito toda a minha condição de vida. Outro que disse, eu moro aqui na região do lago e costumava pescar com um aparelho de pesca, mas comprei um aparelho de pesca muito melhor, estou pescando muito mais. E outro daqueles que, isso na região que recebeu à vista, porque em alguns lugares, $22, 44 vilas, $24 por mês por adulto. E em outras tantas vilas, aí foi 550 mais 550, com um pagamento quase que à vista. E numa dessas aí, o rapaz nos falou, eu comprei uma motocicleta e passei a transportar pessoas e objetos e coisas também, e portanto, passei a trabalhar muito mais do que antes dessa experiência. E que mudanças mais houve entre vocês? Marido e mulher, nós, quando chega os $22 no dia, a gente se senta junto e conversa sobre quais as prioridades que nós vamos ter naquele mês. E qual a primeira prioridade? Conforme a Mônica falou, educação das nossas crianças. E primeira coisa que é mais importante, o material e tal. Que outras mudanças houve? 10 mulheres da vila se reúnem uma vez ao mês, na hora de chegar os $22 para cada uma, e damos um valor maior a uma de nós 10 por mês, para que essa possa comprar um objeto melhor da casa. Que vocês gastaram? Diversos exemplos. Nosso telhado era de sapé, agora é de madeira. Ou compraram sofá, compraram mesa, ou uma cama melhor, roupa e assim por diante. Enfim, nós percebemos que, do ponto de vista da disposição, da qualidade de vida deles, eles melhoraram significativamente e tem tudo para que as coisas no Quênia melhorem bastante, né? Eu espero que essa experiência venha a ser analisada com muito otimismo pelo governo do Quênia e também por outros governos, sobretudo da África, mas também da Ásia, da América Latina e do mundo. Mais e mais, eu quero muito ver a renda básica de cidadania aplicada o quanto antes, se possível, durante o governo do presidente Lula. Na 8ª edição de meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta, há um diálogo que o presidente Lula teve comigo no dia 21 de junho de 2021, quando eu completei 80 anos, e, na ocasião, eu disse a ele que empregaria todas as minhas energias para elegê-lo novamente, como aconteceu, e ele, por sua vez, fala de como ele, uma vez eleito, vai levar adiante a proposta da renda básica, só para vocês terem
uma ideia, assim, vou ler um pequeno trecho aqui do nosso diálogo. Eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no Brasil e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo e passou a ser uma necessidade da humanidade. E quanto mais progresso, avanço tecnológico houver, mais haverá pessoas que precisarão do Estado para estar vivendo com dignidade. Então, vocês sabem que o governo Bolsonaro tentou até acabar com o Bolsa Família e terminou por lei, mas daí uma das primeiras medidas do presidente Lula foi novamente reinstituir o Bolsa Família, acabou com o Auxílio Brasil, mas se vocês olharem a medida provisória que criou o Bolsa Família, está lá escrito no parágrafo 1º do artigo 1º que o Bolsa Família é um passo na direção da implementação e universalização da renda básica de cidadania, conforme prevê a Lei 10.835 de 2004, aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente há 19 anos. Quando vai acontecer? O direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade e condição civil ou socioeconômica, de participarmos igualmente da riqueza de nossa nação. Vai acontecer logo que cada um de vocês transmitirem a cada momento ao presidente Lula, está na hora de implementar. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada, em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, não precisa declarar, acabamos com qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer só recebo tanto, por isso mereço tanto. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando há um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo daquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos a renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inagradável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos realizar tantas atividades porque nos sentimos úteis para a comunidade. Ali, nas igrejas de todas as denominações, nas associações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos e assim por diante. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, uma fazenda, um hotel, um restaurante, um banco, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, podem receber os rendimentos do capital, lucros, juros, aluguéis. Por acaso, para isso, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber aqueles rendimentos sem as condicionalidades, porque
não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de recebermos pelo menos uma parte da riqueza comum de nossa nação, ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. Por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil colaborarem com o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse provida qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? Você quer me falar? Não. Gostaria de dizer. Posso falar? Pelo menos o que eu acho é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, o Prêmio Nobel de Economia, quando ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Ele cita um exemplo do que aconteceu quando ele era menino. Seu pai era um ótimo professor em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era Índia, e moravam numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entra um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. Ele chama por seu pai, acompanha-o levando aquele homem para o hospital. No caminho, ele diz: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir até este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, este homem, Cadermia, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco para conseguir o sustento da família. Ora, certo dia, vieram ao meu gabinete uma freira e uma mulher, mãe, mas que contava da sua experiência de como aquela freira era de uma ordem italiana que foi criada no século XIX para tratar das prostitutas. Bom, daí eu fui conversar com elas na casa de chá lá do Parque da Luz, onde coloquei para elas: o dia que houver para vocês o necessário para a sua sobrevivência, possivelmente não precisarão aqui estar vendendo o seu corpo, como tantas se veem nesta necessidade, né? Ou para aquele rapaz que, não tendo como dar de comer, auxiliar no orçamento da família, e resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, né? Como vocês conhecem o personagem dos Racionais MCs, do Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para dar o sustento de cada um, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso mais aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora eu vou poder aguardar um tempo. Quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade com a professora Mônica Dallari.
até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E agora, Eduardo, só para a gente... Vou terminar. Extraordinário de perguntas, é só que a plateia está participando tanto que eu estou aqui te pedindo para a gente avançar para as perguntas, o senhor vai voltar a falar. Tá bem. Mas pode prosseguir aí para encerrar essa sua primeira intervenção, por favor. Tá bom, daqui a pouco eu mostro isso aqui. Só queria... Bom, pessoal, assim, chegou um número de perguntas realmente extraordinário. Chegam 7 papéis, alguns têm 4, 5 perguntas no mesmo papel, né? Eu vou tentar selecionar aqui, né, para que a gente consiga passar por todas, né? Mas eu vou começar com a que chegou, inclusive, antes mesmo da gente iniciar o debate. Essa eu vou pegar um pouco para mim, que é a pergunta do... Talvez... né, não seja melhor você trabalhar com uma bolsa de estudo, ou auxílio moradia, ou cesta básica, ou o que quer que seja, né? Então, acho que o nosso debate sobre a renda básica ele vai exatamente na direção de que permitir às pessoas terem o direito de escolher aquilo que elas precisam é fundamental, e o dinheiro pode dar essa margem. Né? Não exclui o fato de você necessitar de políticas de moradia específicas para um determinado contexto em que uma bolsa aluguel, por exemplo, tenha um papel, ou que uma cesta básica, num contexto de segurança alimentar, tenha um papel. Mas, do ponto de vista da liberdade do indivíduo, que é algo que o Suplicy sempre reforça, o direito dele de escolher aquilo com que ele vai gastar, né, é preponderante. E é por isso que, muitas vezes, a renda básica é tida como uma proposta liberal. E a gente, de fato, considera, desse ponto de vista, ela é uma proposta liberal, né? Ela pode permitir um ganho, né, das pessoas no seu aumento de liberdade, no seu direito de escolha. Foi você que fez essa pergunta? Não, eu só queria fazer um breve comentário a respeito disso, que até no filme traz, que inicialmente a fala que traz é se você errar, a culpa é sua. Essa é a lógica neoliberal, né? É a mesma lógica que está no novo ensino médio. Se você escolher a frente de ensino errado, a culpa é sua. Isso não é um perigo também? As pessoas elas não foram ensinadas a escolherem. A gente sobrevive com o salário mínimo. A gente não tem capacidade educativa para isso, porque não é nos ensinado isso. Então, acho que é muito ingênuo afirmar que as pessoas elas vão ser livres se elas escolherem. Ninguém escolheu nascer pobre. Não, sem dúvida, mas elas também não têm que ser obrigadas a escolher gastar com saúde e educação. Isso são direitos que ela tem que ter garantido, independente de terem a renda básica. Então, o importante aqui não é o direito de escolher. A pessoa pode ter o direito de escolher em um nível muito menor. Por exemplo, é sempre citado esse exemplo, né, a pessoa que escolheu comprar uma dentadura. Aí a pessoa chega lá e fala assim, pô, sua família passando fome e você escolheu comprar uma dentadura. A pessoa responde, eu escolhi comprar uma dentadura porque agora eu não tenho vergonha de sorrir. Né? Então, isso é muito forte. Né? Tem um limite entre o que é responsabilidade individual, né? Uma diferença entre o que é responsabilidade individual e o que é um direito de escolha. E a responsabilidade comum da sociedade é deixar que aquela pessoa não caia em níveis de desproteção tão grande assim, né? Mas essa pergunta dialoga muito com o que você falou, a pessoa que fez não escreveu o nome, né? Mas eu agradeço, ela até menciona aqui, né, o auxílio emergencial, que foi algo que colocou dinheiro, muitas vezes, na mão de pessoas que talvez tenham feito escolhas que sejam controversas, mas que talvez sejam direitos dela, né? Como comprar bens que ela talvez não fossem aquilo que alguém, do ponto de vista da política social, entendesse como o mais correto. Mas eu tenho 2 perguntas aqui especificamente sobre a Give Directly, que eu acho que a Mônica tocou na primeira fala dela, né? De forma muito boa, Mônica, que é assim, a contradição, se existe uma contradição entre o papel da Give Directly, né,
nessa iniciativa, né? Eu vou ler para você e te convidar a respondê-la, que é: como a Give Directly pode garantir que o Estado forneça serviços fundamentais para a população, inibindo que o povo seja afetado por uma guerra de mercado em que está envolvido as grandes potências mundiais? E uma pergunta parecida, né? Que é: o filme também mostra contradições de um programa feito de cima para baixo por uma empresa estrangeira. Não é política de renda universal e nem ligada à política de cidadania. Vocês discordam dessa premissa? Né? Então, como você falou que dos critérios, né, que só confirmam a renda básica, eu queria te convidar para discutir um pouco esse ponto da Give Directly. Né? Todo programa, quando ele começa, ele vai ter críticas. É óbvio que o ideal será quando se tornar uma política de Estado, não tem a menor dúvida. E eu acho que as pessoas, quanto mais elas vão se fortalecendo, né, até assumindo uma nova situação, é uma coisa interessante que vê vários momentos, então, quando as pessoas estão recebendo dinheiro, elas comemorando e elas estando juntos, se juntando para isso. Então, vem junto uma conscientização muito importante. E o que acontece hoje com a renda básica? Já são, durante a Copa, eu resolvi fazer o levantamento nas oitavas de final de quais os times, peguei todos os times, quais daqueles países tinham programas de renda básica. Todos têm. Então, com desenhos diferentes, aí vai falar, mas um dinheiro vem daqui, vem de outro. Eu acho que o importante é que está sendo feito uma experiência bastante significativa, muito transparente, porque eu até recomendo, quem tiver interesse, entre no site do Give Directly, que é muito, você consegue acompanhar o dia a dia, e isso é uma coisa importante. Agora, é uma discussão que está vindo pelo mundo e que vão aparecer novas formas de financiamento, e que eu acho que isso daí não pode desqualificar uma experiência, um trabalho que está sendo feito, com transparência e com bastante acompanhamento. Agora, é um risco. Sempre tudo é um risco, né? Viver é um risco. Então, eu sou muito fã desse trabalho e da forma como essa conscientização vem vindo. Por exemplo, aparece, né, a sala do pessoal de telefonia, né, conversando. Aquela sala, eles ligam uma vez por mês para todos os beneficiários. Eles falam, naquela sala tem pessoas falando 17 dialetos diferentes. Então, é um nível de complexidade imenso, né? Então, para se montar. Mas eu acho que existe a boa intenção, e isso é uma coisa muito importante. Obrigado, Mônica. Suplicy, eu quero, antes de passar novamente para o senhor, falar de 3 perguntas que acho que são importantes, uma delas especificamente sobre a Lei 10.835. A pessoa não escreveu o nome, mas citou um trecho da lei, então acho que é interessante, né? Mas o resumo, pergunta longa, o resumo dela é o seguinte: como o valor é igual para todos, a gente não corre o risco de ter os ricos ficando mais ricos e uma vantagem para os pobres que seja menor? Essa pergunta, ela se associa com outra do Matheus, nosso colega que está aqui atrás da luz, não estou vendo muito bem, mas que fala o seguinte: o orçamento público é finito, né? As discussões sobre reforma tributária não são uma oportunidade para colocar a renda básica em prática. Então, inclusive, na segunda-feira, né, tem um próximo debate, não sei se vai ser aqui, Carol, sobre reforma tributária durante a mostra Ecofalante, né? Então, te deixo com essas 2 perguntas e uma pergunta do Leonel Barros, presidente do PT de Jandira, que está aqui, e disse o seguinte: como implementar isso numa cidade? Essa eu quero que o senhor puxe o gancho para a nossa experiência brasileira no Rio de Janeiro. Vou chegar aqui em pé, porque eu vejo um pouquinho melhor a vocês. Mas como vai pagar para todos? Para o Pelé, se estivesse vivo, para a Xuxa, para o Jair Bolsonaro, para o presidente Lula, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro e para nós todos aqui? Sim.
obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Essa é a lógica. Então, e eu acredito que, sabem, há cerca de 10 dias foi criada aqui em São Paulo o Pacto contra a Fome. A senhora esposa do Abílio Diniz organizou uma manifestação muito grande de como que reconhecendo a necessidade de criar uma situação com a fome e a pobreza extrema no Brasil. Então, portanto, uma pergunta era sobre a reforma tributária. Sobre a reforma tributária, sim, estamos numa ocasião muito propícia, porque para efetivamente criar as condições de financiamento da renda básica para toda a população brasileira, seria importante aproveitar o desejo da reforma tributária de torná-la mais progressiva, fazendo com que aquelas pessoas que detêm mais recursos, maior patrimônio, maior renda, possam colaborar para que, inclusive, toda a população receba a renda básica, além de estarmos... A renda básica é um dos instrumentos de política econômica para elevar o grau de justiça. Outros são a melhor qualidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, a boa assistência à saúde na cidade e no campo, em todos os bairros da cidade, o estímulo às formas cooperativas de produção, de economia solidária, o microcrédito, mas, além disso, o aperfeiçoamento da transferência de renda até chegarmos à renda básica. Temos hoje o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, tínhamos o Auxílio Brasil, agora temos o Bolsa Família. O Bolsa Família teve um desempenho muito positivo de 2003 até 2014, 15, passando de 3,5 milhões para mais de 14 milhões e 200 mil famílias, e isso é algo tão positivo. Agora, há uma coisa interessante quando se fala na reforma tributária. Certo dia, a presidenta Dilma já estava fora do governo, em Genebra, na Organização Mundial do Comércio. Os jornalistas perguntaram a ela: a senhora cometeu algum erro durante o seu governo? Sim. Pensei que, ao prover estímulos fiscais creditícios, iria estimular os empresários a produzirem, a criarem mais oportunidades de emprego e tal, mas eles acabaram absorvendo aqueles recursos como lucros. Quando o Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia no início do governo Jair Bolsonaro, se vocês observarem o discurso de posse dele, ele faz críticas severas àqueles piratas que ficam andando no Congresso Nacional para conseguir subsídios fiscais creditícios. Os jornais de ontem publicaram que, atualmente, qual o total dos recursos no ano 2022, acho que foram 650 e tantos bilhões de reais. Sabe quanto está o orçamento do Bolsa Família
para esse ano, cerca de 70 bilhões de reais. De incentivos fiscais e creditícios, tem um valor de mais de 650. Então, se nós somarmos... Bom, e o que são os estímulos fiscais e creditícios? São transferências de renda dadas àquelas pessoas que têm maior riqueza. Então, se já temos até o consenso de Dilma Rousseff e de Paulo Guedes, que estava sendo demais, se bem que ele aumentou muito mais, porque no começo do governo Bolsonaro, me lembro que estava em 370 por aí. Agora já está em 600 bilhões. 641. 641 que foram. Mais 70 bilhões do Bolsa Família dá um... Depois vamos dividir isso pelos 208, 9 ou 14 milhões de brasileiros e brasileiras. Se puder fazer a conta aí, ver quanto dá para cada um. Então, está perfeitamente ao nosso alcance persuadir não apenas os moradores em situação de rua. Certo dia, o Darcy Costa, coordenador nacional da população em situação de rua, pediu que eu fizesse uma palestra sobre a renda básica de cidadania universal, e eu fui falar para cerca de 60 moradores. Quando terminei, ele falou: nós queremos que escrever uma carta ao presidente, no caso era Bolsonaro, e ao Congresso Nacional, pedindo que coloque em prática imediatamente a renda básica universal. E escreveram a carta, foi para lá e tudo, mas ainda não conseguimos que se tornasse universal. Mas esta reunião nossa aqui é de grande relevância para que nós elevemos o grau de consciência de toda a sociedade brasileira, desde os moradores em situação de rua até os empresários. 3.081 por pessoa por ano, R$ 256 por mês por pessoa. R$ 3.081 por pessoa por ano, ou R$ 256 por mês para todos os brasileiros. Então, já seria um começo, não é? Um razoável começo. Aqui tem, na reportagem que o senhor citou, isso é importante, porque esses dados eles têm sido publicados agora com um nível de transparência. Essa é a reportagem, que agora há um maior detalhamento em quem tem os isenções e privilégios. Há isenções do tipo simples, nacional, ou alguma coisa, ou MEI, que somam 201 bilhões, que são, digamos, com retorno comprovado. E há outros 440 bilhões que não têm retorno e são considerados privilégios. Desses 440, só a Vale tem 20 bilhões. 20 bilhões. Isso tem a ver com a própria amostra ecofalante. A Vale é uma mineradora, uma das maiores do mundo, né? Tem um impacto ambiental tremendo. São 20 bilhões de incentivo para uma única empresa, né? Então, isso, inclusive, se relaciona com uma das perguntas que chegou, né, que é sobre a gente ter o sistema capitalista. Também não tem o nome de quem escreveu, né, mas como o sistema acaba por criar uma sociedade de cidadãos reféns, na verdade, do capitalismo, né? Isso me lembrou, inclusive, o artigo do Felipe Vampares sobre a renda básica ser uma forma de superar o capitalismo, né, no sentido de tornar os cidadãos mais próximos de serem proprietários daquilo que é algo que eles não têm, que é o dinheiro, né? Mas ainda falando tem uma outra aqui que não é uma pergunta, é uma sugestão de que o Suplicy seja indicado para o Nobel da Paz. Então, só queria ler aqui, que é uma sugestão que o próprio presidente Lula também já chegou a fazer. Mas eu acho que foi o Zé que escreveu essa, né?
Nobel de Economia. Então, o Zé Sobrinho, que está aqui na plateia, né, eu tenho acordo. Você sabe que para indicar para o Nobel é só entrar no site e fazer recomendação. Se várias pessoas, se várias pessoas fizerem, eles levam a sério, né? Mas eu queria, Suplicy, que o senhor falasse também sobre a experiência de Maricá. Eu acho que, até para dialogar com a pergunta do Leonel, que é de Jandira, né, ele perguntou como que uma cidade numa região metropolitana pode avançar nessa direção, né, e depois a gente tenta encerrar com uma fala da Mônica aqui para a gente. Era dezembro de 2015 e fiz uma palestra aqui em São Paulo, como aqui agora, sobre direitos humanos e a renda básica. Estava presente Washington Quaquá, prefeito de Maricá, eleito em 2012, 2008 e 2012. Já estava no último mês de seu governo, mas a hora que eu acabei de explicar, como fiz agora, as vantagens da renda básica, ele falou, eu quero aplicá-la em Maricá. E assim começou em janeiro de 2015, acrescentando 10 mumbucas, a moeda social que ele criou juntamente com o Banco... Mumbuca. Banco Monetário Mumbuca, que é o nome do rio que atravessa a cidade, todos conhecem esse nome, e um mumbuca é igual a R$1, que é aceito no comércio local e assim, promove o desenvolvimento da economia de Maricá. Então, 10 mumbucas por mês para cada família que ganhava o Bolsa Família. Em janeiro de 2016, de 17 passou a ser 20 mumbucas por mês, e daí, quando foi dezembro de 2019, todas as pessoas que estavam em famílias que ganhavam até 3 salários mínimos, correspondendo a 42.500 pessoas, um quarto dos 167 mil habitantes naquele mês, então passaram a receber 130 mumbucas por mês. E aí, quando veio a pandemia do coronavírus, precisou aumentar, foi para 170 mumbucas por mês, mais recentemente 200 mumbucas por mês. Se você tiver algum dado mais preciso, pode me falar, Marcelo, porque o Marcelo Lessa é do Rio de Janeiro, está acompanhando de perto, e é previsto para o final deste ano que cerca de 80 mil habitantes de Maricá estarão recebendo as 200 mumbucas por mês e, até final de 2024, toda a população, que pode até ter aumentado bastante, se estima que está aumentando bastante, sem aumento da pobreza, perguntei a uma pessoa que esteve lá esses dias, você viu lá moradores em situação de rua? Não vi como em outras cidades, lá não tem havido. E, então, ao final de 2024, todas as pessoas que residem em Maricá há 3 anos ou mais estarão recebendo, hoje está em 200 mumbucas por mês. Então, se trata de uma experiência pioneira, extraordinária. Existe um instituto nos Estados Unidos, Jane Family Institute, que está estudando os efeitos da renda básica que está sendo experimentada também em Stockton, na Califórnia. E esse Jane Family Institute, o Marcelo está acompanhando de perto, tem vindo os seus
economistas técnicos têm vindo a Maricá e estão fazendo como que um estudo comparativo. Na verdade, há hoje cerca de 100 cidades norte-americanas, como Stockton, que estão fazendo experiências de renda básica, não é? Então, Suplicy, para a gente cumprir com o tempo, se puder compartilhar com a Mônica, e aí depois eu encerro. Mônica, pode falar um pouco mais além do que Maricá também. Não, eu queria explicar um pouco as moedas comunitárias, porque hoje já tinha passado de 120 moedas comunitárias, e a perspectiva do Joaquim de Mello, né, que é o criador dessa ideia, junto com o conceito de economia solidária, né, que são as moedas comunitárias. Aqui, no Brasil, já tem muitos municípios, a ideia é que chegue a 180. Petrópolis, há menos de um mês, já criou a moeda comunitária. Então, as moedas comunitárias, elas surgiram, a ideia surgiu na década de 90, mas a partir de um problema que aconteceu por volta de 73, em Fortaleza, a especulação imobiliária expulsou todos os pescadores da orla e enviaram para um lugar, um terreno completamente abandonado, com 30 quilômetros de distância. E aí era uma época que a teologia da libertação estava em alta, e Dom Aloysio Loscheider pediu para todos os estudantes de teologia que fossem a campo por conta, né, da miséria que vinha crescendo no país. E aí o João Joaquim de Mello, que era um estudante, foi para o Conjunto Palmeira, que é esse lugar completamente abandonado, e começou um trabalho com as associações de moradores para se organizar, para exigir escola, posto de saúde. E aí foi feito o trabalho, né, houve a melhora, e, de repente, ele percebeu que as pessoas que tinham chegado lá estavam indo embora. Por quê? Porque elas continuavam sem trabalho e os benefícios começaram a custar caro, que era pagar conta de luz, pagar conta de água, tem o IPTU. E aí o João Joaquim falou, não, então vamos ver o que está acontecendo. Em 98, ele organizou um grande encontro para analisar a situação. E aí ele descobriu que 90% dos recursos, né, somados, o que as pessoas recebiam, eram gastos fora da área, fora do comércio local. Então, a região não se beneficiava com essa situação. E aí ele viu, nessa pesquisa, que 80% dos produtos consumidos poderiam ser produzidos localmente. E aí começou um trabalho com, primeiro, a criação, então, né, de acordo com o princípio do Paul Singer, assim, se você fortalece a economia local, você gera emprego e renda. Então, a partir dessa pesquisa, ele resolveu criar uma moeda local que circulava só naquela região. Junto foi criada uma pequena produção de produtos de limpeza, produtos de higiene, foram dados cursos de capacitação, como costureira, por exemplo, e aí foi feito também uma conversa grande com os comerciantes para que aceitassem, porque qual é o benefício da moeda local? É fazer com que o dinheiro circule apenas naquela região. Por exemplo, Niterói, na primeira semana que foi criada a moeda deles, ele circulou em moeda comunitária 2,5 milhões só na região onde ela era oferecida, com 37 mil transações financeiras via o celular. Então, já tem aqui em São Paulo tem vários casos também, já tem muitas experiências. Maricá tem o benefício do royalty do petróleo, então várias outras, acho que Cabo Frio, Saquarema também estão criando suas moedas, mas não só quem tem os royalties, e são experiências que estão vindo muito fortes e muito importantes e transformadoras que vale a pena serem acompanhados.
Muito obrigado, Mônica. Acho que essa experiência das moedas é fantástica. Niterói aumentou o valor do programa agora, né? Eu quero só responder a última pergunta que chegou aqui, que é da Bruna. Como você correlaciona o que acontece na Give Directly e o Brasil? Eu acho que a gente viu situações ali, como, por exemplo, a da moça que fica de fora do programa, né? E a gente vê aqui no Brasil programas como o Bolsa Família deixando um monte de gente de fora, né? Então, não é que é um erro do que está sendo feito da Give Directly, é um efeito que a renda básica resolveria, que é incluir a todos sem essas etapas de priorização. E esse estudo que o Suplicy citou, da Jane Family Institute, em Maricá, é um pouco que tem uma medida de comparação em termos de estudo estatístico com a Give Directly. Então, vai ser muito importante nos próximos anos acompanhar os resultados. Então, tem uma exibição de filme aqui daqui a poucos minutos, né? Então, se o senhor quiser se despedir em nome de nós três, pode fazer isso, mas já encerrando, porque já me avisaram aqui que o nosso tempo se encerrou. Eu queria dar um aviso que, no livro que a Mônica Dallaire e eu escrevemos, Um Jeito de Fazer Política, há um capítulo exatamente sobre a renda básica da cidadania e a experiência do Quênia, que nós visitamos. E eu pensei, então, de sortear esse livro aqui, mas acho que é justo se eu der o livro para a Carolina, não é? Porque o que você acha? Então, mais do que justo. Posso fazer uma dedicatória daqui a pouquinho, tá? Gente, então, e só para quem estiver interessado em conhecer bem esse aqui, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, dos professores Felipe Vampares e Yannick van der Bort, com o meu prefácio, acho que o mais completo livro sobre a renda básica, que vai entusiasmar quem quiser lê-lo, tá? Então, muitíssimo obrigado a vocês todos. Obrigado, gente. Foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês.